Boa tarde a todos. Eu sou Douglas Galo, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, arquiteto e urbanista. Faço doutorado em urbanismo no ProURB UFRJ e juntamente com Fábio Santos, que é historiador e mestre em relações internacionais pela Université de Marseille, fizemos esse artigo sobre as grandes intervenções urbanas, discutindo a acupuntura urbana ou gentrificação nos espaços públicos e nas cidades contemporâneas para o primeiro simpósio brasileiro de gestão urbana. Como introdução, nós gostaríamos de levar que nós temos duas imagens, uma da região portuária do Rio de Janeiro antes das intervenções e uma após as intervenções da Orla Olímpica. E falar sobre o Porto Maravilha, que foi uma região que durante muitos anos foi abandonada, foi relegada a um abandono. As cidades que surgem, como o Rio de Janeiro, relacionadas muito intimamente com o porto e de repente, historicamente, acabam mudando de atividades e abandonando o porto e levando a uma degradação muito grande dessa área. Porém, ela sempre foi vista com grande potencial imobiliário, tanto pelo mercado, especialmente pelo mercado imobiliário, e o mercado da terra urbana, por toda a questão de infraestrutura e localização dessa região degradada e abandonada, e que teve seu projeto trabalhado através de uma operação urbana consorciada para uma requalificação de acordo com os mega eventos, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos no ano de 2016. E para isso a gente também começou, na análise desse trabalho, discutir até que ponto o Porto Maravilha é uma obra de requalificação ou uma obra de city marketing, que é esse marketing urbano onde se investe muito dinheiro, visando principalmente a requalificação no cenário internacional dessa cidade, e uma imagem politicamente construída. Os questionamentos que nos levaram a a realizar este artigo foram qual a relação que a gente poderia observar entre as grandes intervenções urbanas e o conceito de acupuntura urbana, que nós vamos discutir mais à frente. Outro questionamento importante é qual a paisagem cultural que é resultante dessas grandes intervenções no espaço público das nossas cidades. E por último, se esses investimentos trariam consigo uma gentrificação do espaço, especialmente esses investimentos na região portuária do Rio de Janeiro. O objetivo do trabalho, então, foi realizar uma reflexão sobre algumas grandes intervenções urbanas realizadas nas cidades contemporâneas brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro, discutindo o seu potencial na melhoria da cidade como um todo ou como geradora de gentrificação. Alguns conceitos que nós vamos abordar, então, para poder discutir essa temática. O primeiro deles é o conceito de acupuntura urbana, criada pelo arquiteto Jaime Lerner, que foi governador e prefeito de Curitiba. O conceito, então, de acupuntura urbana seria pequenas intervenções na cidade que poderiam gerar uma melhoria. Essa proposta contribui principalmente para o desenvolvimento sustentável das nossas cidades. Uma vez que o planejamento urbano toma tempo e precisa de tempo, essas intervenções pontuais criariam uma nova energia nesse tecido urbano, auxiliando a sarar a dor de forma instantânea, eficaz e funcional. É mais ou menos o mesmo conceito da acupuntura tradicional chinesa, onde agulhas são colocadas em alguns meridianos dos corpos, alguns pontos específicos, mobilizando a energia desses meridianos e levando esse tratamento a outras partes do corpo. Então essas intervenções pontuais e de revitalização poderiam mudar progressivamente a vida na cidade. Algumas boas soluções de acupuntura urbana seriam os espaços verdes, como parques, praças, áreas de lazer, coberturas verdes, jardins verticais, fachadas verdes. E devemos sempre pensar esses espaços e fluxos e essas funções dos espaços procurando gerar e estimular as sociabilidades. Aqui nós temos algumas imagens de áreas verdes com qualidade de desenho e de projeto
e que buscam e deveriam buscar sempre criar ambientes favoráveis para estimular o encontro, a sociabilidade entre os moradores da cidade. Outro conceito importante, um par de conceitos, seria as intervenções urbanas e a gentrificação. Intervenções urbanas, de modo geral, e especialmente em centros históricos, desempenham um papel estratégico, tanto no que se refere à melhoria da qualidade de vida urbana dos seus moradores e dos seus usuários, como em relação à criação de novas condições econômicas que sejam capazes de gerar um desenvolvimento local, sendo ambas as características muito importantes para uma sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico. Aqui nós temos duas imagens de cima de Kreuzberg, em Berlim, e o centro histórico de Bolonha, na Itália. São áreas vivas, com bastante sociabilidade. Outras intervenções urbanas de sucesso que a gente pode observar é Le Marais, em Paris, Fenê e Balá, em Istambul, Mouraria, em Lisboa, e Lava-Pés, em Madrid. Todas pequenas intervenções, sem grandes construções, mas que pudessem gerar e tivessem potencial gerador de melhoria das condições. É aquela intervenção que leva os moradores da região não a saírem da sua região, mas a valorizar o seu espaço, a de repente mudar a sua fachada, melhorar um pouquinho, formando essas ondas concêntricas, que vão melhorando então o aspecto da cidade e da região como um todo. O termo gentrificação, que tem sido muito usado, é o neologismo anglófilo, gentrification, criado por Ruth Glass para descrever o processo de substituição dos moradores de antigos bairros que eram desvalorizados no centro de Londres por famílias de classe média após intervenções. A gentrificação acabou tornando-se a forma dominante de urbanismo contemporâneo, assim como uma política urbana de grandes cidades ocidentais, articulando sempre parcerias financeiras público-privadas. Então é aquela expulsão dos moradores tradicionais quando se ocorre uma melhoria, em vez de permanecer no local que era antes degradado. E daí a gente entra para o caso do Rio de Janeiro e o Porto Maravilha. Aqui nós temos uma imagem tirada do trabalho de Barandier, de 2015, onde mostra os principais movimentos populacionais que foram provocando um esvaziamento da região central do Rio, para outras áreas, especificamente na parte suburbana da Zona Oeste e da Baixada Carioca, e da região da Barra da Tijuca, da Baixada de Jacarepaguá, que é uma área de novo urbanismo pós anos 2000, e que então toda essa movimentação populacional acabou esvaziando a região central e corroborando ainda mais para esvaziamento e degradação da região portuária. O projeto de revitalização pensado durante muitos anos e que acabou sendo levado a cabo pela Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, teve essa seguinte concepção urbanística. Nós temos aqui então algumas instituições culturais, o Museu de Arte do Rio Mar, o Museu do Amanhã de Santiago Calatrava, Fábrica de Espetáculos, o Museu e o Aquário, o Instituto do Museu Aquário. No projeto original nós temos alguns edifícios comerciais, espaços públicos, e no projeto inicial havia também a ideia de áreas habitacionais, projetos habitacionais para essa região, que também tem algumas favelas, algumas moradias, porém que até hoje não foram levadas a cabo. Com isso, a gente percebe que as principais regiões que receberam as intervenções para os Jogos Olímpicos de 2016, especificamente, foram então as regiões de Copacabana, onde ocorreram, são as regiões principalmente que ocorreram jogos. A região do Maracanã, esse é o entorno, Deodoro, com o Parque Olímpico, e a região da Arena Olímpica, e a região da Barra da Tijuca com a construção do Parque Olímpico e da Vila Olímpica. Depois, então,
de ver como se deu essas intervenções de maneira bem rápida, resumida, nos anais do artigo vocês poderão ter acesso a mais informações. A gente se pergunta, e agora, né? Depois que já acabaram esses grandes jogos, eventos olímpicos, né, a gente percebe que esse período que precedeu esses grandes eventos, sem dúvida, foi um período de grandes realizações de muitas obras na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, do ponto de vista urbanístico, as opções políticas se deram claramente pela região da Barra da Tijuca, uma região de forte especulação imobiliária, ainda que nem todas as intervenções tenham sido localizadas nessa região. De acordo com informações disponibilizadas sobre projetos em implantação direta ou indiretamente associada aos jogos, né, os investimentos se organizaram em duas categorias, né, os projetos olímpicos municipais e o plano de políticas públicas. O primeiro, os projetos olímpicos municipais, são aqueles diretamente ligados aos jogos, como as arenas e os estádios, né, olímpicos. Já o segundo envolve ações das 3 esferas de governo e não são diretamente vinculadas ao evento olímpico, mas que foram concretizadas graças à realização dos jogos. Seriam então as infraestruturas, seria o famoso legado que a Copa e os Jogos Olímpicos, especialmente, deixariam para a cidade do Rio de Janeiro. Né? A gente observa que as intervenções acabaram valorizando algumas áreas, né, em favor do mercado imobiliário, né, mas que a gente espera que ainda possam ser, né, essas infraestruturas utilizadas, né, para a melhoria mesmo da cidade, né, e que em vez de ter sido feita, né, pequenas acupunturas urbanas, realmente essas grandes obras acabaram gerando, por mais que alguns espaços como o Porto Maravilha tenham bom uso, uma boa ocupação nesse momento, mas ainda a gente percebe que ficou muito aquém do que se esperava. Né? Nós agradecemos então, né, a atenção de todos e desejamos um bom congresso a todos. Obrigado.